gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo é do quadro Café com Fé. Já tem um tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui, né? Os últimos vídeos que eu tenho trago são de outras coisas, como compras do mês, vlogs, mas eu tava com saudade já de gravar pro quadro Café com Fé e eu tô com um tema no meu coração faz algumas semanas que Deus colocou no meu coração, que é algo que vem assim afetando a maioria da sociedade hoje, não somente pessoas adultas, mas crianças também, idosos. Então é uma coisa que Deus colocou no meu coração fortemente, porque eu sempre tive, e nos últimos dias eu vivi isso e Deus falou grandemente, fortemente no meu coração para trazer aqui para o canal, tá? Que nada mais é que a ansiedade. Mas eu não vou me atentar aqui a nada físico, a nada realmente voltado para a saúde física e mental sobre a ansiedade. O meu propósito aqui é falar do lado espiritual. O que a ansiedade acarreta em nós espiritualmente, né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aí no meu canal e ativar o sininho da notificação para você não perder nada, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, antes de qualquer coisa, eu queria falar o que é ansiedade de acordo com o dicionário, né? É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então, assim, você tem esse sentimento de medo ou de apreensão por uma coisa que ainda nem aconteceu. Você vive no futuro. Você sempre está pensando naquilo que pode acontecer, naquilo que vai acontecer ou naquilo que você espera que aconteça. Acaba que muitas das vezes nem acontece, né? E você vive nesse estado. E eu quis trazer esse vídeo sobre a ansiedade porque algumas semanas atrás eu estive assim e aconteceram muitas coisas na minha vida nesse período. Eu estava preocupada com algumas coisas do futuro que iriam acontecer na minha vida, que eu estava esperando acontecer, mas aí foi até o contrário, não era nem coisa que eu não estava esperando, eu estava realmente ansiosa por coisas que eu estava esperando que ia acontecer. E acabou que aconteceram outras coisas. Um final de semana antes do carnaval, eu já falei com vocês aqui que eu trabalho no final de semana, né? E aí eu trabalhei e eu tive uma situação meio desagradável lá. E aí, eu acho que foi meio que um gatilho pra mim, sabe? O que aconteceu lá. Porque eu desenvolvi ansiedade naquele dia. Eu acho que eu já estava com um monte de coisa na cabeça, eu já estava pra explodir, e aquilo lá foi só um gatilho pra mim. E aí, eu vindo embora pra casa, meu marido foi me buscar, e aí eu vindo embora, meu filho me liga, ficou aqui com a minha sogra na casa dela. E aí, meu filho me liga chorando, com voz de choro, falando que tinha caído da escada. E na casa dela tem uma escada para subir para a garagem que é enorme. Ela mesma já caiu, machucou muito. E assim, ele vai e cai dessa escada. Para honra e glória de Deus, ele não teve nenhum ferimento grave, né, nem nada. Só teve algumas escoriações, mas mesmo assim, né, a gente fica preocupada. E aí, naquele momento, assim, para mim foi um baque, sabe? E aí, gente, o que se seguiu nessa semana para mim foram dias assombrosos, assim. Fiquei numa crise de ansiedade com coisas, assim, banais, sabe? A gente tava com uma viagem programada, que é para as férias do meu marido, que inclusive ele já está de férias. Eu fiquei super ansiosa por causa disso. Eu fiquei super ansiosa por causa do aniversário do Bernardo. Eu tava planejando fazer só um bolinho para ele, inclusive eu fiz. Eu nem gravei aqui pro canal, porque assim, foi muito corrido. E tudo isso gerou uma ansiedade assim em mim, fora do controle, sabe? Eu fiquei mal a semana inteira, triste, muito angustiada. Quando eu fico assim, eu acabo por me afastar de Deus. E eu quero falar desses sentimentos com vocês aqui, o porquê, como que acontece isso, para vocês também identificarem isso aí e acabar por não atrapalhar a vida espiritual de vocês. E o diabo, ele usa dessas brechas para poder fazer outras coisas. E aí, nessa mesma semana que eu fiquei assim, na quinta-feira eu recebo uma outra má notícia. Eu tava aqui em casa, tranquila, aí sempre quando tá dando horário, mais ou menos, de buscar meu filho, meu marido que busca ele, eu ligo pro meu marido, eu mando uma mensagem, falo com ele, amor, você já conseguiu pegar o Bernardo? E aí eu mandei mensagem nesse dia, e aí passou mais ou menos uns 10, 15 minutos, ele não respondeu, aí meu celular toca.
E às vezes ele me liga para falar, não, já peguei ele aqui, tô indo embora. E ele sempre ele desce de ônibus do serviço e vai buscar ele a pé, porque é perto do ponto, e depois volta com ele de ônibus, quando ele não vai de carro. Esse dia ele não foi de carro, ele foi, né, de ônibus mesmo. E aí ele me liga, eu falei, imaginei que ele tava me ligando para falar que já tinha pegado meu filho. Aí ele me liga falando que foi atropelado. E aí eu fiquei num desespero total. E aí depois, daqui a pouco, ele me liga de novo para falar comigo, para falar a mesma coisa. Eu fiquei mais preocupada ainda, porque eu sou da área da saúde, né? E assim, ele me ligando 2 vezes, eu já pensei, falando, cara, ele não tá bem. Porque me ligou mais de 2, na verdade, pra falar a mesma coisa, que tinha sido atropelado. Aí eu comecei a fazer umas perguntas pra ele no telefone. Aí depois eu caí a real, falei, não, deixa eu pensar com a cabeça, né, raciocinar direito. Ele tá atordoado por causa, né, do acidente, então é claro que ele vai me ligar mais de uma vez. E aí ele me fala que bateu a cabeça, mas ele estava consciente, então eu comecei a raciocinar direito. Falei, não, se ele bateu a cabeça, beleza, mas ele está consciente, menos mal. Aí quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer um tanto de perguntas para ele, fiz perguntas do tipo, o que ele estava fazendo ali, onde que ele estava indo, qual que era a idade dele, qual que era o nome completo. Então ele, né, graças a Deus, me respondeu tudo certinho e tal. Mas assim, na hora foi um choque, sabe? Graças a Deus ele não teve nada, ele teve um corte na cabeça. Mas eu fiquei depois, até no hospital mesmo, fiquei raciocinando, gente, como que o diabo utiliza das brechas para nos atacar? Eu fiquei a semana inteira com sentimento de angústia, com sentimento de tristeza, com sentimento de raiva, sabe? De frustração, de preocupação. E Deus me dando sinais o tempo todo do que podia acontecer e eu tava lá paralisada. Porque Deus nos dá esses sinais, gente. O sinal que ele me deu lá no meu trabalho, aquele momento ali de descontrole, de ter acontecido alguma coisa que não foi legal, meu filho ter caído da escada, foi algo que Deus estava me sinalizando, sabe? E a gente não para ver essas coisas. A gente sempre leva para o outro lado. Em vez da gente sentar, orar, pedir a Deus livramento, sabe? Começar uma corrente mesmo de oração, a gente faz o que? A gente esmurece, a gente se deixa abater. A gente não tem que pensar que a gente tem um controle sobre todas as coisas. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Entendem? Eu consegui identificar 5 sentimentos que estão atrelados à ansiedade e que vêm assim nos atrapalhando espiritualmente. Mas antes eu queria ler com vocês alguns versículos da Bíblia. O primeiro é em Provérbios 12, 25. Diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E se nós somos soldados abatidos, gente, o inimigo vai vir e vai querer nos confrontar, vai querer. E se nós não tivermos firmes, ele vai vencer. Ele vai vencer. Então por isso que a gente tem que ter muita maturidade espiritual, tem que buscar muito de Deus. E quando a gente vê essas coisas acontecendo em nossas vidas, a gente tem que lutar como verdadeiros soldados mesmo. Eu sei que não é fácil, mas peça ajuda de Deus. Eu já venci a ansiedade uma vez, problemas emocionais, com a ajuda de Deus, tá? Eu não tô falando que você não pode procurar um profissional, procure. Eu não tinha condição de ir num profissional, mas eu tinha condição de buscar a ajuda de Deus. E eu venci a ansiedade, problemas emocionais, assim, gravíssimos, de até pensar em suicídio, gente. Eu já falei isso aqui com vocês uma vez. Teve uma fase na minha vida que eu estive na escuridão completa, sabe? Poucas pessoas sabem disso. E eu consegui vencer através da oração, através da comunhão com Deus. Deus pode salvar a sua alma. Então não deixa o diabo te vencer, tá bom? Falar desse assunto aqui me deixa até emocionada, porque às vezes a gente não tem a quem recorrer. Você pode estar aí na sua casa hoje, pensando assim que você não tem o que fazer mais, que não tem solução para sua vida, mas Deus, Ele consegue fazer sua vida mudar assim de um dia para a noite. Então não desanima, pega a palavra de Deus, leia, fale com Deus, converse com Deus, tenha intimidade com Deus, coloque tudo sobre Ele, que nós vamos ler um versículo aqui que Deus fala que nós podemos deixar tudo nas mãos dele. Nós podemos deixar qualquer fardo pesado sobre ele, nossas angústias, nossas dores, e ele vai levar todas elas por nós. Ele vai trazer alívio para nossa alma. Então, não deixe que essas coisas entrem no seu coração e que você cometa coisas que possa se arrepender pro resto da vida, tá bom? Eu, graças a Deus, eu não cheguei ao ponto de fazer algo que eu me arrependesse pro resto da vida. Deus me salvou mesmo. Eu falo que antes disso, eu não tinha intimidade com Deus, eu não tinha conhecimento de Deus. Foi a minha primeira experiência
fiquei assim, real com Deus foi nesse momento, que foi alguns anos atrás, e que assim, eu sou muito grata a Deus por isso. E é claro que às vezes a gente tem recaídas, igual nessa semana, mas Deus permite que a gente passe por certas coisas para a gente enxergar também que Ele continua no controle sobre tudo, e que a gente precisa estar atento aos sinais que Ele nos dá, tá bom? Então vamos lá, o outro livro é Filipenses 4, do 6 ao 8. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A outra passagem é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E agora eu quero citar para vocês aqui 5 sentimentos que eu identifiquei em mim, e eu acho que nós todos passamos, né, quando nós estamos ansiosos. O primeiro deles é o medo. Esse medo, gente, ele vem para realmente apagar a nossa fé. Quando a gente tem medo, a gente só tem medo. A gente não tem fé, a gente não tem esperança, a gente não tem nada dessas coisas. E aí, quando a gente tem medo, a gente não tem confiança em Deus. E não ter confiança em Deus é um problema sério, porque isso nos leva a um monte de outros sentimentos. Se a gente deixa esse medo e essa falta de confiança entrar nos nossos corações e enraizar, a gente perde a nossa fé, a gente fica incrédulo diante de Deus. A gente acha que nada na nossa vida pode dar certo, que Deus não tem controle sobre todas as coisas e que nada está nas mãos de Deus. Vocês entendem? Então esse sentimento, ele precisa ser arrancado, sabe? Se você tem ele, peça a Deus, já ele é o primeiro, assim, que você começa a sentir. Quando você tem ansiedade, você já começa a sentir esse medo. Então peça a Deus que tire esse sentimento de você. Deus, eu não aceito isso na minha vida. Deus, eu quero ter fé, mesmo que eu não enxergue nada, mas eu quero ter fé. Porque a fé é realmente isso, sabe? Não é o que você pode ver, é muito além. É aquilo que você realmente crê, sabe? Então, não precisa você ver para você crer, assim como Deus. A gente não vê Ele, mas a gente sente Ele. E a gente crê nele a partir disso. Então, não deixe que esse medo enraize no seu coração aí. Tire ele antes que ele tome proporções grandes. O segundo sentimento é a tristeza. A tristeza, ela vem pelo medo que nós temos. Realmente acharmos que as coisas não irão dar certo, pelo medo que nós temos do futuro. Essa tristeza, ela pode te causar um momento de depressão, assim. Pode ser o início para você ter uma depressão, sabe? Porque todos os sentimentos que vêm atrelados junto com ela nos faz perder a fé em Deus, paralisar realmente a nossa fé em Deus. Pensarmos que Deus não faz isso, que Deus não nos ouve, que Deus aquilo, gente, não. Que pessoa que fala com você assim, ó, lancem sobre mim todas as vossas ansiedades, todas as suas angústias, os seus temores. Quem que fala isso? Mulher, você. Seu marido fala isso com você? Ele não vai falar. Homem, sua esposa fala isso com você? Ele não vai falar, até porque ele não tem esse poder. Não tem como ninguém fazer isso por nós. Quem faz é somente Deus. Porque só Ele tem poder mesmo de ter sobre Ele todas essas coisas. Logo após isso, a gente tem um sentimento de frustração também. E esse sentimento de frustração, ele é perigosíssimo. Porque é aí que você começa a fazer coisas que você não deveria. Quando nós estamos frustrados, nós temos a jogar coisas na cara um do outro. Então, por exemplo, se você tem um parceiro em casa, você começa a falar daquilo que ele já fez no seu passado, ou você começa a falar coisas que você já até perdoou, mas que ainda está no seu coração. E palavras, gente, elas vão, mas elas não voltam. Então, se você fala algo para o seu parceiro hoje, para o seu filho, você tem que pensar que a consequência que você criou ali ao falar aquilo, ela pode ser de um tamanho assim imensurável e ela pode perpassar por gerações, assim. O que você fala hoje com seu filho, ele pode levar isso para a vida adulta, e ele pode fazer a mesma coisa com o filho, e o filho fazer com o filho, e assim, ir de geração em geração, e se tornar até uma maldição hereditária. Então, às vezes,
nesse momento de ansiedade que a gente tem, esse é um sentimento muito perigoso, que a gente tem que realmente buscar de Deus, para que Deus possa nos dar sabedoria, para que ficarmos calados. É melhor ficar calado do que falar aquilo que não convém. Quarto sentimento, gente, é o cansaço. Depois desse turbilhão de sentimento que a gente tem, de medo, de frustração, né, de tristeza, vem o cansaço. Porque a gente vê, a gente tentou lutar de todas as formas. A gente falou coisas que não deveria, a gente ficou triste, a gente teve medo. E aí depois de tudo isso, de tanto lutar, a gente achar que a gente consegue fazer alguma coisa, vem o cansaço. E o cansaço ele vem fisicamente, e ele vem espiritualmente, ele vem mentalmente, sabe? E esse cansaço, ele assim, parece que todas as nossas energias foram sugadas realmente. E é realmente o que acontece. E a nossa principal energia, que é a fé, que é aquela que é o nosso fôlego de vida, que é a nossa esperança, que é o que nos impulsiona mesmo a fazer aquilo que, né, nós buscamos, a sonhar, porque a esperança é a fé que nos move. Tudo isso parece que é sugado de nós, sabe? E a gente se sente tão fraco, tão frágil, tão assim, abatido. Mas aí Deus ele vem também com um renovo. É nesse momento que Deus vem com um renovo. Só se a gente permitir que ele vai vir com um renovo. Se você não permitir, você vai continuar aí nesse poço e nesse ciclo de medo, tristeza, frustração, cansaço. Medo, tristeza, frustração, cansaço. Isso não vai acabar. Mas se você permitir que Deus entre com renovo na sua vida, ele vai entrar. E o renovo, gente, ele vem realmente para renovar, a palavra já fala. É algo novo que Deus faz em nossas vidas, assim como ele fez comigo, sabe? E eu fui lá no fundo para Deus vir me renovar. Naquele momento ali no hospital com meu marido, eu pensei em tudo que aconteceu na semana. Tudo que Deus tinha tentado me falar, tudo que Deus estava tentando me sinalizar, e eu não dei ouvidos por causa da ansiedade. Naquele momento ali, eu fiquei, meu Deus, graças a Deus meu marido está bem, meu filho está bem. Às vezes a gente não entende por que a gente fica até questionando. Eu cometi a burrada de sair da minha casa aqui, eu falando, Deus, por quê? Mas depois eu falei, Deus, me perdoa. Por que não? Se é permissão do Senhor, eu tenho que aceitar. E eu sei que tudo está nas tuas mãos. Então, não importa o que você está passando hoje, deixa Deus entrar com renovo na sua vida e você vai ver todas as coisas realmente melhorarem, todas as coisas mudarem na sua vida. A partir daquele dia ali, eu comecei a agradecer a Deus. Tem coisas, gente, que realmente precisam acontecer na nossa vida para a gente enxergar certas coisas. A gente fica tão cego, a gente fica tão paralisado, que a gente não enxerga muitas coisas que Deus quer sobre nós. E naquele momento ali, no decorrer da semana, após o acidente, aconteceram outras coisas que eu também não vou ficar me falando aqui, porque vai ficar um vídeo enorme. Mas aconteceram outras coisas, sabe? Eu comecei a falar com Deus. E era para mim começar um novo ciclo de ansiedade com as coisas que vieram acontecendo, sabe? Coisas assim sérias mesmo, sabe? De muita coisa. E aí, se eu permitisse naquele momento, eu ia começar tudo de novo. Gente, eu ia ficar paralisada. Porque é isso que a ansiedade faz. Paralisa a nossa vida física, a nossa vida espiritual, a nossa vida mental. A gente não consegue prosseguir. Mas eu permiti que Deus fizesse um renovo na minha vida. E eu, graças a Deus, estou permitindo que Ele renove todos os dias. Eu não tenho poder de nada, eu não posso nada, eu não faço nada sem a permissão de Deus. Eu não faço nada sem a vontade de Deus. Entenda isso, tá bom? E é isso que eu tinha para trazer para você hoje. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Eu oro para todos que Deus possa alcançar com esse problema de ansiedade, que Deus possa alcançar, que Deus possa dar vitória, que Deus possa trazer renovo para a sua vida, tá bom? Um grande beijo e que Deus te abençoe muito. Estou orando por você.